A paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Daniel Coelho, vosso servo, e com muita alegria, hoje estarei ministrando mais uma aula, mais uma lição para a edificação da sua vida, da Santa Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o tema é o ministério de pastor, o dom de pastor, a função de pastor. Antes de entrarmos nessa lição maravilhosa, quero te convidar a se inscrever no meu canal, no YouTube, também me seguir no Instagram, para assim você conhecer o meu trabalho de evangelização, de missão e com as suas orações, eu tenho certeza que vamos muito longe levando a poderosa palavra de Deus, alcançando vidas e almas, tanto cristão para edificação, como aqueles que não são ainda evangélicos, povos não alcançados, são a meta da Santa Igreja e, lógico, essa também é a minha meta. Amém? Tema do trimestre: dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista dessa lição é o pastor Erinaldo Renovado. A leitura bíblica em classe, que é de suma importância para ser lida em classe, lógico, o professor ele tem que ler, né, para poder compreender a visão do comentarista, do pastor Erinaldo Renovado, para passar a aula com mais convicção, com mais clareza. O texto áureo, o texto base, né, nós vamos ter por base dessa lição, João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O texto áureo, ele é maravilhoso, né? João 10, 11 fala, eu sou o bom pastor. Mas e por que ele é o bom pastor? Porque ele é o único que dá a vida pelas ovelhas. Glória a Deus. A verdade prática é aquilo que nós precisamos colocar em prática por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. O dom de pastor nos faz enxergar com clareza que Cristo é o pastor por excelência. Ele é o sumo pastor, ele é o nosso exemplo, ele é nosso alvo. Glória a Deus, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Glória a Deus. O ponto central dessa lição, né, o cuidado com o rebanho do Senhor, caracteriza o ministério pastoral. Hoje, infelizmente, muitos irmãos banalizam a palavra, né, o ministério pastoral. Hoje todo mundo virou pastor. Não é provado, não é aprovado. O cara, ele não consegue compreender que ministério pastoral não é quando eu quero, é quando Deus chama. Não podemos banalizar o ministério pastoral. Amém? Os objetivos específicos desta aula, dessa lição, são três. Primeiro, reconhecer o papel fundamental de Jesus como sumo pastor. Segundo, classificar as características de um verdadeiro pastor. Como eu disse, há muitos pastores, mas vamos ver as características de um verdadeiro pastor. Terceiro, conscientizar da missão do ministério pastoral. Todo bom pastor, ele exerce o seu ministério com excelência, não por causa de si, mas por causa do seu chamado, das necessidades das ovelhas que o Senhor os confiou para cuidar com zelo, com amor e com muito carinho. A introdução, né, sempre frisamos isso, dons ministeriais são 5: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, que nós vamos aprender hoje, e depois doutores. É a palma da sua mão: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Hoje, o dom de pastor, o ministério pastoral. O tópico 1, ponto principal aqui desse tópico, Jesus, o sumo pastor. Uma hora para um pouquinho e pensa as características do pastor terreno, e depois você vai lá em Salmo 23, as características do pastor celestial. Aqui o comentarista Erinaldo Renovado,
Ele começa apresentando essa lição com um tema fundamental para que todo pastor entenda. Você cuida das ovelhas, mas o dono é o supremo pastor, Jesus Cristo, o nosso pastor por excelência. Jesus é o pastor supremo, grande pastor das ovelhas, Hebreus 13, 20. A expressão acima refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Glória a Deus por isso. Por quê? O pastor conhece as suas ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Das minhas ovelhas sou conhecido. João 10, 14. Então aqui bom, né? A palavra bom aqui, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que quer, por amor, proteger e cuidar das ovelhas que lhe pertencem. Então, quando fala eu sou bom, o bom aqui, né? Jesus tem o objetivo de cuidar, proteger com amor, com zelo. Glória a Deus. E tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Porque se ele cuida, se ele protege, é porque ele está perto. Então aqui fala da intimidade, do carinho como Jesus tem cuidado de nós, as suas ovelhas. Terceiro aqui, o pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Os pastores israelitas cuidavam das ovelhas para delas obter o lucro diário. Então o pastor no Antigo Testamento, ele cuidava das ovelhas, tirava as lãs para ter um lucro diário. Jesus, diferente dos pastores israelitas, mostra a disposição em dar própria vida pelo rebanho. Então os pastores israelitas, eles cuidavam das ovelhas, tratavam as ovelhas e tiravam lucro diário com seus trabalhos. Jesus, ao contrário, ele dá vida pelas ovelhas. Ele protege, ele ama, ele ampara, ele cuida, ele sara, mas o seu objetivo, né, é dar vida pela sua ovelha. Nele jamais haverá exploração alguma do seu rebanho. Isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto. 1 Pedro 5, 12. Então Jesus, ele é o pastor por excelência. Falamos 3 pontos aqui, né? Jesus é o pastor supremo, porque ele é o grande pastor, ele é o exemplo de pastor, né? Ele é bom porque ele cuida, ele conhece as suas ovelhas. E terceiro, porque ele dá vida pelas ovelhas. Ele não quer o lucro, ele não quer sugar, ele não quer tirar, mas ele quer dar proteção, ele quer dar amor, ele quer dar paz e o exemplo maior, ele deu a vida pelo rebanho. Jesus, o pastor supremo, conhece as suas ovelhas e deu a sua vida por elas. Por isso ele é o pastor por excelência. Por isso ele é o supremo pastor. Louvemos a Deus, glorificamos a Deus, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Jesus tem nos amparado, nos protegido, ele é o nosso pastor por excelência. Entrando aqui uma pausa, né? Vocês vão dar uma olhadinha para lá, que eu vi a porta abrindo aqui no escritório. Podia ser meu filho, né? Estou gravando de noite, mas vamos voltar para a aula. Às vezes você ficou observando o meu olhar para ali, mas estamos focados aqui na lição. Amém? Tópico 2. As características do verdadeiro pastor. Ponto 1, falamos do pastor supremo, do pastor por excelência. E agora, as características do verdadeiro
pastor. Olha só, um caráter íntegro. Em outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Então nós temos o dom de pastorear e o dom, que vamos estudar depois, de doutores. Mas esses dois dons têm que estar em conciliação, porque o pastor que cuida da ovelha, ele tem que saber ensinar, aconselhar, comunicar-se com a igreja de uma forma clara e objetiva. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Não adianta ensinar bem, aconselhar bem, ser um pastor simpático, se comunicar bem com a igreja, falar bem, mas o seu caráter ser duvidoso. Tem pastores que envergonham uma igreja de Cristo porque anda dando cheque e não paga. Pega dinheiro emprestado com os irmãos e prejudica os irmãos. Pastores escandalizando o reino de Deus, mas falam bem, cantam bem, pregam bem, ensinam bem, tem uma dinâmica boa. Calma aí. As características de um bom pastor é um caráter íntegro. Amém? É muito bom ensinar, é muito bom, né, aconselhar, saber aconselhar, mas precisa de um caráter íntegro. A melhor palavra pastoral é a vida do pastor. Em sintonia com a mensagem do Evangelho que ele proclama, Mateus 7, versículo 24 a 27, e Mateus 23, do versículo 2 a 36. Então a melhor palavra pastoral é a vida do pastor. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se conduna, né? Não está de acordo com a sua vida. Imagina um pastor falar, irmão, vocês têm que ser dizimista, e se ler lá a lista de dizimista não está o nome dele. Imagina um pastor que fala, vocês têm que amar a esposa, e ele não cuidar da sua esposa. Imagina um pastor ensinar sobre cuidar dos filhos, mas não cuidar dos seus próprios filhos. Então nós temos aí um perigo de um pastor falar e não viver aquilo que fala. Então a palavra, precisamos entender, ela tem que estar de acordo com as nossas condutas. Segunda característica do bom pastor, exemplo para os fiéis e infiéis. Exemplo para os fiéis, os de casa, dentro da sua casa, dentro da congregação, e para fora, os infiéis. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, olha só, irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de top ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. 1 Timóteo capítulo 3, versículo número 2 ao versículo de número 3. Então aqui nós temos alguns exemplos, né, que a Bíblia deixa para o bom pastor. Ele tem que ser exemplo, irrepreensível. Então cuidado, amado pastor. Cuidado, você que quer exercer o ministério pastoral e se envolver demais nas coisas. Pastor, ele precisa entender que o seu ministério é valoroso, é poderoso. Tem gente que quer ser pastor para virar vereador. Tem gente que quer ser pastor para ter cargo com alguém, posição em algum lugar, e acaba queimando, como diz o ditado popular, o seu filme, entrando em contendas e discussões políticas, partidárias. Pastores, como eu disse no ponto anterior, se envolvendo com dívidas, pegando dinheiro emprestado com os fiéis e com os infiéis e não pagando. Pastores que pegam dinheiro emprestado com agiota. Outrora, há uns tempos atrás, né, não muito atrás, há um ano mais ou menos, eu ouvi dizer que uma igreja fechou o contrato com um pré-vereador, que eles iam votar neles e ele teria que pagar o aluguel da igreja. Começaram a fazer boca de urna e votos. Imagine só
se uma igreja dessa no seu bairro, qual é a visão dos infiéis para com esta igreja. Exemplo para os fiéis ainda, a igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, pastor não pode ter pavio curto, mansidão, bondade e amor. Olha só, então o bom pastor, as características de um pastor, para ele ser bem visto tanto para os fiéis como para os infiéis, é o autocontrole. E o pastor, ele cuida de ovelhas, de rebanho. E às vezes, irmãos, nós passamos por tantas situações. Eu estou há 10 anos pastoreando uma congregação maravilhosa, com irmãos maravilhosos, mas há situações que eu preciso ter um autocontrole. Então eu preciso me controlar. As minhas emoções dizem uma coisa, mas eu não posso perder o controle. Eu não posso ser pavio curto. Eu preciso ter mansidão, bondade e, acima de tudo, amor. Amém? A mesma postura moral que o pastor atesta aos infiéis deve se demonstrar igualmente aos infiéis. Então não adianta ser bom para os irmãos da igreja e ser um cara mau caráter para os ímpios. Não adianta na igreja ser sorridente, um pastor feliz, e lá fora um pastor com cara de boi, cara fechada, grosseiro. Então não convém. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. 1 Timóteo 3,7. Então convém também que tenha bom testemunho dos que estão lá fora. Então não caia num embaraço, meu amado pastor, e você que almeja esse lindo e maravilhoso ministério. Terceira característica, exemplo para a família. Antes de ser exemplo para a igreja local, com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família. Que governe bem a sua própria casa. Olha só, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 ao 5. Hoje nós temos convenções, de pastores, e para chegar ao ministério pastoral, algumas convenções têm aquela listinha, divorciado ou não divorciado, se é casado ou não casado, filho, se tem o nome sujo. Eles fazem aquela pesquisa maravilhosa, mas depois se consagra, não há o cuidado de ver como está a vida do ministro depois que ele foi consagrado. Então, às vezes, tem muita gente que ele se preocupa com aquilo que as pessoas pensam dele lá fora, mas não tem a preocupação de como sua esposa, seus filhos, sua mãe, seus sobrinhos estão vendo dele. Então, tem que ser exemplo para a família. Então, como o cara quer governar uma igreja e não saber governar a sua própria casa? Ser exemplo para os de fora e não ser exemplo para os de dentro. Eu tenho a alegria, um privilégio. Eu uma vez a minha sobrinha, ela estava no ônibus, vindo para casa, e um jovem falando, eu gosto muito desse pastor aqui, ó. Esse pastor aqui é uma bênção. Aí ele olhou, não, esse aqui é meu tio, E ela ficou toda feliz, e isso nos alegra. Então imagine se alguém estivesse falando mal de mim, ela dizer, esse é meu tio, poxa vida. Então a gente tem que ser exemplo para os de fora, mas ser exemplo para os de casa. Quando você está pregando, a sua esposa glorifica? Quando você está pregando, os seus filhos se alegram? Quando você está pregando, a sua esposa diz amém, aí está um homem de Deus? Ou os elogios só são daqueles que estão lá fora? Aqueles que não te conhecem, aqueles que não sabem quem você é.
Então, primeiro, busque a admiração dos de casa. A gente brinca muito, os meus irmãos, né, na minha casa, porque minha mãe, ela fala com alegria. Eu sou mãe do pastor Daniel e isso me enche de alegria, porque ela tem alegria de saber que o seu filho é pastor e ela tem prazer, ela não tem medo de falar de mim. Não estou me envaidecendo, eu estou me alegrando com vocês, congratulando com vocês a alegria de ver a minha família testemunhar de mim. Amém? Então, no segundo tópico, nós aprendemos do pastor espera-se um caráter íntegro, um exemplo para os fiéis, aos infiéis e a toda a sua família. Então, traduzindo, o pastor tem que ser exemplo aonde ele estiver. Nome. Há uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes: o dia que você perdeu o seu nome, você perdeu tudo. Não perca o seu nome. Amém? Tópico 3, o ministério pastoral. O ministério de um pastor. Que coisa maravilhosa. Eu estou aqui me alegrando muito com esse tema. É gostoso, é simples, né, de falar, mas claro, não é simples de viver. Todo pastor precisa sentar e aprender. Aqui atrás está um pouquinho dos meus livros, né? Todos os meus livros estão na congregação, no meu escritório, onde eu pastorei. Tem alguns livros emprestados. E aqui eu estou montando, né, devagarzinho o meu escritório na minha casa. Então tem aqui alguns livros que eu tenho uma alegria de dizer, já li, alguns já reli. Tem cursos, né, de teologia que eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5 vezes e vou fazer quantas vezes for preciso. Né? Não quero fazer curso pelo diploma, eu quero porque eu sei que eu preciso aprender. Eu preciso crescer no nome de Jesus. A missão do pastor. Qual é a missão de um pastor? O termo pastor, né, ele vem de apacentador de ovelhas. Então, qual a missão do pastor? Apacentar ovelhas. O termo grego já diz tudo. Apacentador de ovelha. Então, a principal missão é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhe alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. E é uma responsabilidade muito grande. Como eu disse, eu estou há 10 anos pastoreando. Meu primeiro ano de pastor foi muito difícil. Muito difícil. Eu chorava muito. Porque eu não queria errar. Porque eu sei que ao errar eu estaria ferindo pessoas. E pode ser que nesses 10 anos, pode ser que eu machuquei alguém. Por minha falta de sabedoria, por não ter a maestria ainda de cuidar, e eu sei que não tenho ainda hoje, sou totalmente dependente de Deus, mas eu sei que a principal missão de um pastor é cuidar de pessoas. Um psicólogo, ele cuida de uma pessoa por 1 hora. Ele tem a hora, ele não passa daquilo. Um médico que faz um trabalho excepcional, maravilhoso, ele tem a sua escala de trabalho. Um advogado, ele tem a sua escala de trabalho. Mas o pastor não. O pastor não tem dia, não tem hora, não tem madrugada. Existem profissões que no Natal se encerra as suas atividades. É a atividade festiva. Mas o pastor não. Ele é cuidador de pessoas. Se tiver um demônio ali numa pessoa, o pastor vai dizer, peraí, não vou cuidar de você hoje não, porque hoje é Natal. Não, ele tem que expulsar o demônio. Se tiver alguém dizer, pastor, eu estou enfermo. Ah, peraí, porque hoje é ano novo, não posso cuidar de você. Não. Então o pastor, ele tem alma, mas ele precisa entender que ele precisa cuidar de almas. E deixa aqui uma dica para vocês, tem uma mensagem do pastor Josué Brandão, pastor tem almas, ou pastor também tem almas. Está lá no YouTube, pesquisa aí, você vai amar essa mensagem. Amém? A missão do pastor, né? O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor, compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Então o pastor, ele não pode, como diz o primeiro ponto, servir a igreja por causa do cargo.
por causa do templo cheio, não. Ele cuida de pessoas. No domingo à noite, você pode até organizar o culto, a liturgia do culto, mas você não foi chamado para isso. Você foi chamado para cuidar de pessoas. Amém? Tem gente, e hoje as profissões, né, de pastor vai se acumulando na igreja. Ele tem que ser eletricista, pedreiro, ele tem que ser pintor, ele tem que se preocupar com tudo. E tem pastores que eles vão entrando neste mar. Ele que paga a conta, ele que recebe, ele que pinta, é ele que faz tudo. E imagine o estresse nesse pastor. Como é que ele vai ser um pastor de autocontrole? Ele vai explodir, ele vai adoecer. Então, para o pastor cuidar das ovelhas, ele precisa estar no manto da oração e entender que ele está cuidando de pessoas. Por isso, ele precisa estar sempre nos braços de Deus, na oração, porque a missão do pastor é cuidar de pessoas, é cuidar do rebanho de Deus e entregar-se totalmente às suas demandas. O apóstolo Paulo deixa bem claro: me gastei e me deixarei gastar. Em outros termos, traduzindo para os nossos dias, Paulo estava se entregando à sua obra. E há pastores muito vaidosos. Está preocupado com placa, preocupado com homenagem, com cargos aí que ele vai receber de vereadores. Você tem que se preocupar com as ovelhas. Amém? Com a sua casa, com as ovelhas do Senhor. Uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, né? Pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização e missões. Glória a Deus. Tem pastor que está esquecendo de missões. Ele lembra do ar-condicionado, ele lembra de banco, ele lembra de Kombi, ele lembra de carro, mas esquece de missões. Não pode. Amém? Então a missão pastoral é múltipla, são várias, porque ele exerce a função de ensinamento, aconselhamento e evangelização e missão. Pastor, qual a diferença de evangelização e missão? Evangelização é a igreja crescendo onde ela está. Missões é a igreja crescendo onde ela não está. Então, pastor, ele precisa desses dois pontos, ensinamento e aconselhamento. Então, para ele ser um bom ensinador, ele precisa ler a Bíblia todos os dias, ser aluno da escola dominical. Olha que assustador. Tem pastores, tem obreiros que não são matriculados na escola bíblica dominical. Que Deus tenha misericórdia. Que esse pastor crie juízo. Precisamos aprender para ensinar. Aquilo que eu mais ensino é aquilo que eu mais preciso aprender. Aquilo que eu mais ensino é aquilo que eu mais preciso viver. Que Deus nos ajude. Amém? O pastor age também como um conciliador, administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos, disponível para toda a obra da igreja local. Então a igreja, o pastor é responsável, ele é um conciliador, ele é um administrador da igreja. Então o pastor precisa ter muito cuidado. A igreja é pequena, dá para pagar as contas, dá para... Amém. Mas se não é, delega funções. Um ali, o tesoureiro, um secretário, alguém para o auxiliar. E triste é quando o pastor não encontra. Porque tem muita gente atrás de cargos e não atrás de trabalho. E eu digo uma coisa com muita alegria. O que mais tem na igreja é trabalho. Pastor, mas como é que alguém quer cargo e quer trabalho? Tem muita gente que se consagra, aceita a consagração para ficar sentado. Não evangeliza, não ora, não prega, não visita. Você não é obreiro, como diz o ditado popular, de banco. Você é obreiro de alma de pessoas. Amém? Está sobre os seus cuidados, né? Está sobre os cuidados do pastor a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. Tem muitas congregações que começam bem, mas pelo pastor não saber administrar, ela vai mal. Pastor que envolve
a questão da igreja com a questão da sua casa, a finança da igreja com a finança da sua casa, os problemas da igreja com os problemas da sua casa. Não dá. Precisa de uma gestão eficiente e honesta. O que é da congregação é da congregação. O que é da sua casa, da sua casa. Precisamos ser vigilantes. Tem muita gente mudando de igreja, tem muita gente deixando de dizimar porque o pastor não é transparente, não é eficiente, não tem clareza na gestão dos cuidados patrimoniais da igreja. Então é importante o pastor ele ter reuniões de membros. Hoje tem aplicativos financeiros para auxiliar os irmãos, a preocupação de entregar os comprovantes dos dízimos, a preocupação de tudo estar anotado, né? Uma igreja jamais pode ter 2 caixas. Então, isso é uma missão polivalente de um pastor. E o cuidado contra os falsos pastores. O Altíssimo considerava como falsos pastores que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Quando nós falamos, olha os falsos pastores, a gente pensa que é aquele cara que apenas está com heresia, mas também são aqueles que pastoreiam a si próprio, que abrem congregação ou estão à frente da igreja pensando só em si próprio, cuidando só de si. E o pastor precisa entender que ele foi chamado para cuidar dos outros. E o exemplo é Cristo, que deu a vida pelo rebanho. Quem eram os falsos pastores, né, em Eclesiastes? Os amantes de si mesmo. Em Eclesiastes 34:3, exploravam o rebanho e não poupavam. Dá o seu tudo. Olha, o número 37, o 37 é a sua oferta, arrancando a oferta das pessoas. Hoje tem muito disso. Campanhas que tiram até a alma da pessoa, prometendo aquilo que Deus não prometeu. Porque a cura, meu irmão, é de graça. A salvação é de graça. E tem gente arrancando tudo das ovelhas. Então, não demonstrava amor pelas ovelhas, fazendo com que ela se dispensasse, né? Fugisse. Então, a característica do bom pastor é querer estar perto, querer cuidar das ovelhas, né? E o falso pastor não cumprimenta, não dá paz, Senhor, não dá bom dia, passa no meio da igreja, empina o nariz porque acha que é grande. Meu amado irmão, seja um cuidador de pessoas. Amém? Pastor, o que eu tenho que fazer? Ore, leia a Bíblia, faça cursos. Hoje nós temos aplicativos. Crie um grupo de WhatsApp na sua igreja com todos os membros. Pastor, mas tem irmãos que não gostam de estar em grupo da igreja. Faz uma linha de transmissão. Manda versículos bíblicos, o anúncio do culto, parabéns para os irmãos. E isto faz a igreja ficar feliz, alegre, contente com o seu pastor. Amém? Às vezes a igreja é grande, muito número de irmãos, cria uma equipe para te auxiliar no cuidado da igreja. Pastor tem que ser visto pela ovelha. Tem pastor que tem ciúmes, porque a ovelha procura outros para conselho. Mas como a ovelha vai pedir conselho de um pastor que ela não tem intimidade? Pastor não pode ser fofoqueiro. Pastor não pode ser grosso. Pastor não pode ter olho de Thundercat em cima das irmãs. Pastor tem que ser respeitoso. Amém? A missão do pastor é múltipla, pois ele cuida desde os assuntos espirituais até os mais terrenos. Ele cuida dos assuntos espirituais da congregação, da vida dos irmãos, mas também das coisas terrenas. Compra de terreno, pagamentos de aluguel, água, luz, IPTU. Hoje a igreja precisa ter um CNPJ, declaração de imposto de renda, declaração anual. O pastor precisa se preocupar, né, com demandas da igreja, sons. O pastor tem que se preocupar também com os irmãos que estão com dificuldades. Então, o pastor, a missão dele é múltipla.
Por isso, pastor que pastoreia precisa ser pastoreado. Tenha um pastor. Meu amado irmão, não se aventure atrás de posição. Não faça isso. Ministério não é aventura. Eu conheço pessoas que estão a vida inteira atrás de ser pastor e não são consagrados. Aí vai para uma igreja, recebe a consagração e volta para o mesmo lugar. Não tem contentamento, não tem alegria, porque estão atrás de cargos. O dom de pastor não é para todos, mas a graça de Deus é para todos. Amém? A conclusão vamos dividir em 4 pontos. Primeiro, o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais. Então, o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir. Tem gente morrendo aí, porque o pastor, para agradar ele, consagra, a pastor, consagra só para não perder o dízimo. O cara é empresário, não é pastor, acaba morrendo, defiando, infelizmente. Então, dom de pastor não é para todos. Amém? O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do evangelho de nosso Salvador. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Então, o objetivo do ministério pastoral é fazer que a igreja cresça na graça e no conhecimento. Não é no pula-pula. Amém? Ah, pastor, eu sou pentecostal. Eu também sou. A igreja tem que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Terceiro ponto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Leia livros pastorais. Tem um livro que eu indico para você do pastor Dag Mills. Não sei falar bem inglês, mal português. A Arte de Apacentar. Pastor Dag Mills, A Arte de Apacentar. Você vai amar esse livro. Também uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, A Chamada de um Ministro. O quarto ponto, para nós encerrarmos, oremos pelos pastores. Compreendamos as suas lutas e os apoiamos com amor e carinho. Você que congrega, não importa a denominação, ore pelo seu pastor. Cuide do seu pastor. Tem pastores que estão passando lutas, são excelentes administradores, mas às vezes a esposa não entendeu o chamado e estão defiando. Pastores que estão gemendo por causa dos seus filhos, ou desemprego, ou as lutas, mas tem que cuidar de você com sorriso e com carinho. O pastor sabe as suas lutas, mas às vezes você não sabe a luta do seu pastor. Ore por ele. Lembro de um episódio que aconteceu na minha vida em 2014. Graças ao meu bom Deus, minha esposa, irmãos, sobrinhos, eu consegui superar. Em 2014, eu fui acometido de uma doença onde eu desmaiava, perdi a visão esquerda, dores constantemente no corpo, e pastoreando, a igreja não sabia. Às vezes um ou outro via a diferença de um pastor, dores, angústias, mas ninguém percebia. Tinha perdido a visão esquerda, pregava, estava na escolinha, visitando, orando pelos enfermos, fazendo culto fúnebre, e chegou a um ponto que eu estava em depressão. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, da minha mãe, dos meus irmãos. Por isso, a importância do pastor cuidar da sua família. É ela que vê as dores de um pastor. Mas a igreja que eu pastoreei não sabia. Por isso, ore pelo seu pastor. Você está vendo o seu pastor errar, as palavras, você não sabe o que ele está passando. Ore por ele. Pastor tem alma. Maravilhoso Deus. Eu oro em favor da minha vida, a minha total dependência que eu tenho do Senhor. Em favor dos pastores, daqueles que vão assistir essa aula, que sejam edificados pelo poder do teu nome, Jesus. Que esse vídeo alcance pessoas e pessoas sejam transformadas pelo poder da sua palavra, no nome
de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado a você que sempre nos assiste. Que Deus abençoe sua vida. Se possível, curta, compartilhe no nome de Jesus. Se a minha voz ficou baixa, você está vendo eu forçar que eu estou rouco, né? Há dias que eu quero fazer esse vídeo, mas a garganta inflamada, mas hoje assim o Senhor quis e o Senhor nos permitiu. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Daniel Coelho, o vosso servo. Fique com Deus e até a próxima aula.